Então, estamos iniciando a nossa escola bíblica online. O tema já está colocado aqui, curando as marcas do passado. E a série Vida Plena é a 6ª lição dessa série. Espero que você tenha assistido as anteriores. Se não assistiu, pode ir procurar aí nos nossos canais digitais e você vai achar todas elas. E nós continuaremos, porque essa série vai ainda ter mais algumas aulas pela frente. Bem-vindos todos e vamos estudar a palavra de Deus, curando as marcas do passado. Amém? Aleluia! Bom, para uma libertação completa dos poderes das trevas é necessário a cura das lembranças desagradáveis gravadas em nossas memórias feridas. Olha só, memórias feridas. Sabe aquelas coisas que você lembra e dói, você quer esquecer, você até tem hora que você consegue deixar de lado, mas quando aquilo vem outra vez, machuca demais. É aquela pessoa lá do passado que você até tirou da sua... você já apagou aparentemente, mas você encontra essa pessoa em algum lugar e faz lembrar todo um sofrimento, uma angústia, alguns problemas que vocês tiveram de relacionamento, um ex-namorado, um ex-colega de trabalho, alguém assim e tal. Ou pessoas até convivem com você até hoje, você tem que olhar para a cara dele e olhar, poxa, esse marido me traiu um dia, essa mulher me ofendeu, esse meu filho aqui, essa minha filha, e meu pai me abusou, ou então meu tio. E essas memórias vão massacrando você, e você não consegue fluir na vida, e você não consegue fluir nos relacionamentos, você cria desconfiança, você cria... você fica sempre com o pé atrás em relação às pessoas, com medo de ser ferido novamente, então você está sempre na retaguarda, às vezes até ofendendo, ou melhor, atacando para não ser atacado, né? Como diz aquele ditado do mundo, a melhor defesa é o ataque, então você às vezes para se defender começa atacando. Isso não é legal, isso não é vida abundante, isso é vida plena. Vida plena já resolveu tudo, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, diga comigo aí, já passaram, só que tem coisas que já passaram, mas não apagaram da sua memória e te fazem sofrer. É disso que nós vamos tratar então nesta série aqui, para você ter uma vida plena, uma libertação plena. Essas lembranças desagradáveis devem ser tratadas. Você não vai ter uma amnésia, mas você vai ter uma cura das memórias, né? Isso faz parte de um processo chamado cura interior, ou cura das emoções, tá bom? Então, estamos caminhando aqui nesse território muito conhecido da chamada cura interior, cura das memórias, cura da alma, né? Porque as memórias, as emoções estão na alma, não estão no espírito. Você é corpo, alma e espírito, mas a sua alma está ferida com coisas do passado, lembranças do passado, e precisamos resolver isso aí, amém? Tá? Então, mas o que é a cura interior que é tão falada por aí? É um processo pelo qual, por meio da oração, somos libertos de sentimentos, ressentimentos, rejeição, solidão, complexos, etc. Tudo isso aí, a cura interior vem para resolver. Em Romanos 12, versículo 2, nós lemos o quê? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Outra versão diz, não vos conformeis com este mundo. Que mundo? O seu universo. Não é só o mundo lá fora, também o seu mundo. O seu mundo está comprometido, né? Você é um universo pessoal, particular, exclusivo, às vezes até impenetrável, e Deus quer curar, né? Então não se conforme com esse século ou com essa situação, mas você deve ser transformado pela renovação da sua mente. Então a cura interior trata exatamente desse assunto, renovação da mente, amém? Se você está entendendo, diga amém, né? Você pode colocar aí a sua marca positiva, amém? Glória a Deus, estou entendendo, é isso mesmo, eu preciso disso, amém? Então, entendendo que você vai tratar do passado, mas não é regressão, tá? Regressão é um outro processo que nós não tratamos aqui, né? A psicanálise trabalha com regressão, a pessoa fica inconsciente e volta no passado. Isso não é o que a Bíblia diz, não ensina. O Espírito Santo não faz regressão. Ele, como ele é eterno, o Espírito Santo, ele não tem passado, presente e futuro, ele é capaz de ir lá no seu passado e tratar do seu passado como se fosse hoje. Até porque algumas feridas doem tanto como se fosse hoje, né? Eu encontrei uma pessoa
há uns anos atrás, e ele tinha tido um conflito com outra pessoa, que é um outro líder. E já havia mais ou menos 25 anos que eles não se falavam. Né? Eu estou falando aqui de 2 pastores, inclusive. Tá? Eles não se falavam, não se comunicavam. E quando eu conversei com ele começou a contar aquela história como se tivesse acontecido ontem. E ele falava, que essa ferida está aberta, eu sinto como se fosse ontem. E é isso mesmo. E ele não conseguia parar de falar da mágoa que ele sentia, de uma situação do passado de quase 30 anos. Olha que sofrimento. Ele até confessou, quase fiquei louco. Depois eu saí, fui para outro ambiente para não ficar perto daquela pessoa. Eu nunca mais falei com aquele fulano. Olha, 2 irmãos em Cristo que não podiam mais se falar. Que coisa triste, né, irmãos? Que coisa triste. Então, aquele passado era uma ferida aberta que não cicatrizava, tinha que ser tratada. E como tratar isso, irmãos? Será que Deus tem solução para esses problemas? Então, as lembranças não são apagadas, mas são curadas pelo Espírito Santo. Essas lembranças desses fatos servirão como testemunho do poder de Deus na sua vida, o poder curador, o poder do perdão, o poder da restauração das emoções. Tá? Por isso que não tratamos aqui de regressão, mas precisamos entender a origem desses problemas emocionais. Hoje você está tendo problemas emocionais, distúrbios emocionais que refletem na sua relação conjugal, os casamentos estão desajustados, muitos casamentos, aliás, está difícil achar um casamento ajustado, gente. Olha, o que tem de desajuste por aí, o pessoal acaba até se poupando. Eu não falo muito com ela para não machucar, eu não falo com ele, essa parte eu não posso falar, eu não posso lembrar do que aconteceu lá na casa da minha sogra aquele ano. Nem na lua de mel eu posso me lembrar. Olha, marcas do passado, tá? São experiências que no decorrer da vida, tá, resultam em problemas psicológicos em áreas da sua vida, em áreas hoje, atuais, você traz até hoje. Por exemplo, eu estava falando com um jovem, ele dizia assim, meu pai não me ama, meu pai não me ama. Eu falei, mas lógico, seu pai te ama, ele faz tudo por você, paga todas as suas contas, ele não só paga as contas, mas ele dá tudo que ele pode, ele não é um pai rico, mas ele faz o melhor por você, com certeza. Se alguém vir te agredir, seu pai vai te defender, se você precisar, estiver doente, ele vai correr para você no médico, como é que seu pai não te ama? Aí ele fala assim, mas meu pai maltrata muito, ele me trata muito, ele é muito grosseiro, ele não sabe falar assim brandamente comigo, ele só me chama, coisa assim, desculpa a expressão, me trata como um cavalo. Aí eu falo, olha, seu pai ama muito você, mas sabe o que? Eu conheço seu pai, eu conheço a história dele, foi exatamente o que ele sofreu do pai dele. O pai dele fez assim com ele, o pai dele não falou mais com ele muitos anos, e foi assim que ele recebeu. Ele está projetando em você o que recebeu do pai dele. Olha só, então, como as memórias do passado, elas refletem no presente, e elas fazem com que você seja até agressivo, ou seja, perverso até, ou seja, não digo maldoso às vezes, mas não intencionalmente, mas ferindo pessoas. Você passa a ferir pessoas porque você também está ferido. Uma pessoa ferida, ela acaba ferindo. Então, também, inclusive, esses problemas não vão só afetar relacionamentos, mas até trazer enfermidades do corpo, tá? Tem gente úlcera nervosa, tem diabetes nervosa, tem não sei o que nervoso, e problemas que decorrem, inclusive, os médicos chamam de somatização, né? Você somatiza isso vai trazer até câncer. Outro dia eu ouvi um médico falando que quase todo câncer, não disse todo, mas são falta de perdão. Isso o médico, acho que não é nem evangélico, mas ele comentando que a falta de perdão, o ressentimento traz câncer, é uma coisa que vai comendo você por dentro. No Salmo 32, quando Davi fala que de uma vida que ele tinha, de uma experiência passada que ele tinha de pecado, e ele fala assim, quando me calei, envelheceram os meus ossos. Então, ele fala assim, pelo meu constante bramido todo dia, ele ficava gemendo, ele fala bramido no sentido gemendo, ele, sabe, aquilo ali ficava uma coisa angustiante, e os ossos dele envelheceram, ele não sabia explicar o que era, acho que ele sentiu artrite, artrose, sei lá o que ele sentiu nos ossos. Então, quem sabe, muitas doenças que estão somatizadas aí são falta de perdão, falta de uma liberação na alma, e Deus quer tratar isso, porque Deus quer que você tenha uma vida plena.
Por isso, Deus não cura apenas os efeitos, os sintomas, mas vai na causa, tá? E você torna-se cativo de seus sentimentos, atitudes comportamentais, não consegue vencer muitas vezes o pecado. Então, muitas vezes, isso te enreda em alguns pecados, como murmuração, como agressão, como assim, rejeição de pessoas, a autopiedade, a autocompaixão, a autocomiseração, pecados de orgulho, pecados do ego, tudo isso por quê? Porque você está cativo de sentimentos que não foram tratados. Então o Espírito Santo, olha só que maravilha, penetra em seu interior, a nível do inconsciente e do subconsciente, vê exatamente onde está o problema, que você nem se lembra mais, e retira a raiz carregada de emoções. Olha só, então Deus, ele vai tratar das causas, ou da causa específica daquela situação, mas olha só, sinais de memórias feridas, aqui tem uma lista comprida, provavelmente a pessoa é agressiva, porque ele também sofreu agressão, ele tem amargura porque sofreu decepção, ele é ansioso porque ele teve também situações onde que ele ficou tão preocupado com problemas que de repente começou a gerar nele ansiedade, agora não consegue se libertar da ansiedade, complexos de inferioridade, superioridade e outros complexos, depressão, a pessoa começa a sentir uma perda de energia, perde até a vontade de viver, falta de perdão, hipersensibilidade, a pessoa muito sem hipersensibilidade, muito melindrosa, você não pode tocar, né? Aquele famoso não me toques, não me reles, cuidado, toda uma casquinha de ovo, você tem que ter muito cuidado, né? Indiferença, a pessoa está me ligando uma paz nada, insegurança, a pessoa ela está sempre insegura, com medo de tudo, não confia nem nela mesma nem nos outros, mágoas que estão guardadas, medo, ódio, às vezes vira perfeccionismo, a pessoa começa a exigir, então, já que alguém fez tudo errado, você vai fazer tão certo, que você exige de você mesmo um perfeccionismo que vira uma mania, que vira um tormento. Cuidado, tem que fazer as coisas o melhor possível com excelência, mas sem o tal do perfeccionismo, que é exigir de você mais do que você pode fazer, isso traz tormento, perversões sexuais de todas as ordens, rejeição, ressentimento, estresse, e tem a lista essa lista é longa, hein? Aqui são apenas um exemplo, alguns exemplos de sinais de memórias feridas, tá? Que tal você começar a fazer uma avaliação? Em 1 Coríntios capítulo 11, quando fala da ceia do Senhor, tem um texto interessante que diz: examine-se o homem a si mesmo. Ele diz assim, faça um autoexame. Outro texto, Paulo fala, examinai-vos se ainda estáis na fé, tá? É outro texto que diz que você já não consegue examinar e fala, sonda, meu Deus, eu já me examinei, eu só sei que eu tenho ressentimento, eu só sei que eu não consigo perdoar, sei que eu me sinto uma solidão terrível, eu não consigo, sabe aquele negócio? Eu me dou bem com todo mundo, mesmo com a minha mãe, eu me dou bem com todo mundo, mesmo com meu filho, eu até que, sabe, esse negócio é alguma coisa do passado, que ficou marcada, tá? Porque você se dá bem, principalmente com a sua mãe, né? Com seu pai. E, olha, você é uma bênção em tudo quanto é lugar, mas em casa é um estúpido, é um grosseiro, é um cavalo. Alguma coisa aconteceu na sua casa, ou ligada à sua família. Tá entendendo? Tá entendendo aí? Então, são áreas de memórias feridas que têm que ser tratadas, ok? Isso aí é o nosso assunto de hoje. Consequências. Quais são as consequências dessas memórias feridas? São muitas consequências, terríveis consequências. Vamos fazer uma listinha delas aqui. Pessoas descontroladas emocionalmente, quando você joga a panela na parede, você chuta a porta, chuta o cachorrinho, ou então você se tranca no quarto e não quer falar com ninguém, ou começa a chorar, não sabe por quê, ou ri descontroladamente e tal, tudo isso aí são descontroles emocionais. Pessoas que desconfiam de todos, aí você não consegue confiar em ninguém, porque você foi traído 1, 2, 3 vezes, agora não confia mais em ninguém. Você sabe aquela frase assim que às vezes alguma mulher fala, homem tudo é sem vergonha, homem não presta, por quê? Ela não conheceu todos os 3 bilhões e tantos, né, de homens do planeta, ela conheceu 3 ou 4, e os 3 ou 4 decepcionaram, então para ela agora todos os homens, né? Ou o homem que tem decepção com mulher não presta, né? Ou então a pessoa tem decepção com seu filho, o filho é tudo ingrato, nem todos os filhos são ingratos, tá? Então nem todos os homens são ruins, alguns são, mas as pessoas então desconfiam de todos, se tornam ciumentas, né? Ciumentas, aquelas são possessivas demais. Coitado de quem está embaixo de um ciumento, que julgo terrível, né? Pessoa controlando,
Ele tinha uma mulher tão ciumenta com o marido, ele estava conversando comigo, ele falou, pastor, não tenho sossego, ela me liga 5, 6 vezes por dia, eu estou trabalhando, consigo trabalhar e tal, e onde eu estou, na casa onde eu estou, o que eu estou fazendo? Aquele tempo, acho que não tinha, ainda foi uns anos atrás, não tinha muito controle do celular, né? Hoje já tem os localizadores, né? Mas ela, aí daqui a pouco tocou o telefone, aí ela chamando e foi pensando, olha a louca outra vez, olha a louca, ele chamando a mulher dele de louca. Gente, louca, que coisa feia, o marido chamou ela de louca. Ele atendeu meio grosseiro, a mulher, tô ocupado, sabe? Então você vê, isso tudo são ciúmes, sabe? Os ciúmes doentio. E em 1 Coríntios 13 fala que o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Se você tem ciúmes doentio, você não tem o verdadeiro amor. Você tem uma paixão descontrolada, né? Você tem uma insegurança muito grande. Você já foi traído uma vez, não quer ser traído mais, fica tentando controlar as pessoas. Vivem sob angústia, né? Se sentem sem mérito, eu não mereço nada, eu não valho nada, tal, uma autodepreciação, não consegue desenvolver relacionamentos afetivos, né? Amizades, não consegue, tem pessoa que não se relaciona bem com ninguém, não tem amigos, porque também ele fere as pessoas, depois ele é ferido também, tá? Não consegue ter sonhos, porque já tem tanta frustração que ele para de sonhar, e quem para de sonhar para de viver, né? Apresenta desvio ou distúrbios sexuais também, isso tem muito, é complicado, a vida sexual da pessoa, no casamento, fora do casamento, uma atrapalhação total, às vezes também não tem nem o próprio prazer sexual, quer dizer, uma vida sexual assim, sem graça, sem... Estou falando de pessoas casadas, né? E que já não tem interesse, porque o cônjuge já machucou tanto que já não tem atração, já não sente mais nada, que gera uma frieza, tá? Principais causas das feridas na alma ou que fere as suas memórias. Bom, pecado, né? Sempre é o pecado. Pecamos quando agimos de forma errada contra alguém e também quando reagimos de forma errada em relação ao pecado cometido contra nós. Bom, nós pecamos quando nós ferimos e também pecamos quando somos feridos e reagimos de forma errada. Não conseguimos reagir com amor, mesmo sendo feridos, né? Jesus disse que nós temos que amar o nosso inimigo, abençoar os que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem. Será que é fácil isso? Mas se você não fizer isso, você vai ficar magoado, tá? Então, alguém roubou algo de você, alguém não te pagou, isso gera ressentimento. Alguém ofendeu você, isso gera ressentimento. Olha, sabe o que falaram de você? O que falaram de mim? Já quer, você fica todo, né? já parece que você perde o chão. O que falaram? E aí, mas quem falou? Eu vou atrás, eu tirar essa história limpa. Você está tão preocupado com você, com a sua reputação, né? E é uma frase interessante que é Deus dizendo, creio que é assim, pelo conceito do caráter de Deus, a gente pode dizer, Deus dizendo assim, olha, cuida do teu caráter que eu cuido da tua reputação. Acho que é mais importante cuidar do seu caráter. O caráter é aquilo que você faz quando ninguém vê. Reputação que você mostra para as pessoas que você é. E você quer sempre mostrar bonzinho, bonitinho, ai de quem falar de você e arranhar a sua imagem. Isso tudo, então, são reações erradas que vão trazer o quê? Problemas emocionais graves, distúrbios emocionais graves. Então, é o pecado que causa feridas na nossa alma. É o pecado. Outra causa aqui são as decepções, grandes decepções de vários tipos, perda de pessoas queridas, perda de bens, sonhos não realizados, expectativas frustradas, não cumpridas, né? Essas decepções marcam muito, né? Você esperava daquele primeiro namorado, aquele amor, ele te traiu, o marido, o seu pai abandonou, largou sua mãe, traiu a sua mãe. Já pensou, você viu seu pai traindo a sua mãe, ou você viu sua mãe traindo seu pai? Que decepção, isso vai marcar você. Você é abusado na infância, você é abusado aqui, você é abusada. Essas decepções, perdas financeiras, você aposta tudo no negócio e depois dá tudo errado, você perde dinheiro, aquele sócio traiu você, o negócio deu errado, e você, então, isso vai ferindo a sua alma e você começa a ficar angustiado, triste e pode entrar em depressão, tá? Então, um dos sintomas, é a depressão, isto é, a pessoa perde coisas, olha para trás e entra em desespero, quer dizer, perde a esperança e entra em desânimo, não quer viver mais, não quer se relacionar.
alguns sintomas da depressão, né, que são resultado de pecados não tratados. Olha, nós falamos sobre isso, pecados do ego, na aula passada, aula retrasada. Olha, é muito interessante você ver porque as pessoas estão deprimidas, porque elas não souberam tratar das decepções ou das frustrações e entraram em desespero ou desânimo. Tá? Outra causa é a rejeição. Tá? Está muito relacionado com decepção também, mas é assim, nesse caso mais específico, estamos numa sociedade corrompida e que ser rejeitado é algo natural. Você é rejeitado na escola, rejeitado na família, rejeitado no trabalho, ser rejeitado pelos vizinhos, é o tal do bullying, né? É o tal assim, a discriminação social, discriminação racial, e tudo isso aí, essas rejeições da infância, rejeição sai do ventre da mãe, olha só, até isso vai trazer consequências, tá? Talvez você em algum momento tenha sido excluído do grupo, da sociedade, ou até mesmo da sua família. Esse sentimento de rejeição, com certeza, vai deixar memórias, feridas, que se não forem tratadas pelo poder curador terapêutico do Evangelho, você vai levar isso para a vida inteira, vai levar para o túmulo. Você vai ser um velhinho amargurado, tá? Se você tem 40, mas quando chegar uns 70, 80, vai ser difícil os netinhos de aguentar, você vai ser insuportável, porque se for olhar para o passado, só é coisa triste, só vai reclamar, sabe? Velhinho atormentado. Eu já tratei de tantos velhinhos atormentados que só tinha coisa ruim para falar do passado. Então, uma irmã, uma vez, ela está na casa de uma sobrinha dela e ela já não falava com a filha e com o filho há muitos anos. É uma pessoa que eu muito querida, porque até na minha infância me ajudou bastante. Minha mãe viajava com meu pai, ela até ficava em casa, ela fazia comida. E depois que eu assumi a igreja, fui visitar essa irmã que já estava bem velhinha. Perguntei do filho dela, ela falou assim, não me falar dos meus filhos. Eles me abandonaram. E ela tinha problemas de relacionamento e ela estava atormentada, mas atormentada. Olha, gente, que coisa triste. E eu falei com a família dela, falei, não querem ver os filhos dela mais. Tinha um filho e uma filha. Mas ali depois uma cura das memórias, não foi fácil. E ela, pouco antes de morrer, ela teve a filha dela, foi lá e houve um concerto. Olha só que maravilha, né? Que bom, porque a rejeição é complicada, tá? Bom, estamos tratando dessas principais causas e alguns sintomas ainda dessas emoções feridas são sintomas, né? Nós vamos ver as causas, como disse, nós vamos ver as causas. Mas sintomas, a pessoa não consegue se relacionar bem, ela cria muralhas para não ser mais agredido, então autopreservação, esse instinto de autopreservação, desconfia das amizades, ela confia sempre desconfiando, né? Não se sente amado, por mais que a pessoa a ama, às vezes ela é amada de verdade, mas não se sente, tem ciúmes excessivos, insegurança, ressentimento. Olha, deixa eu falar sobre o ressentimento. O que é o ressentimento, né? É ressentir, quer dizer, sentir de novo, né? Ressentir na ideia de algo que você está remoendo, está sentindo outra vez, é dar continuidade ao sentimento não resolvido. E o Salmo 32, que eu já citei, Davi falando, enquanto eu me calei, quer dizer, guardei ressentimento, envelhecer os meus ossos pelo meu gemido o dia todo. Olha, o ressentimento transforma-se em mágoa e pode causar doenças conhecidas como psicossomáticas, tais como artrites, artroses, úlceras nervosas, reumatismos, e os médicos podem explicar melhor essa parte aí. Tudo por causa de ressentimento, falta de perdão, falta de tratar do passado. Meu irmão, vamos colocar tudo isso aí, né, num baú e vamos fazer o que Deus fez com nossos pecados. Deus falou que, a Bíblia diz que Deus lançou nossos pecados no fundo do mar. É uma expressão, uma metáfora, né? Deus não foi lá no fundo do mar pegar levando seus pecados. Então, assim, sabe o fundo do mar? O fundo do mar. Então, eu estava vendo um documentário antes do Oceano Pacífico, né? Diz que ele tem áreas muito profundas, em média 6 mil metros de profundidade, mas tem áreas que passam de 50 mil metros de profundidade, fossas oceânicas. E olha, Deus colocou nesses lugares esse é o pecado, lugares assim bem profundos, assim ninguém mais vai achar. Faz a mesma coisa, lança no passado e perdoa de verdade, tá? Um amigo meu estava contando que ele não era evangélico, nem a mãe dele. Ele contando uma história assim, que o pai dele traiu a mãe dele, tinha muitas amantes, ao ponto de ser muito agressivo lá, ao ponto de trazer as amantes para dentro da casa dele e fazer a mulher dele tratar das amantes. Uma coisa absurda, que o filho ficou com trauma, a mulher com trauma. E esse homem acabou saindo de casa, foi embora, e depois ele voltou, já
bem velhinho, essas amantes não querem cuidar dele, ninguém quer cuidar dele, voltou para a mulher dele, já doente na cama, ele falava assim para a mulher: fulana, você me perdoa? Ela falava: perdoo, mas não esqueço. Mas você me perdoa? Perdoa, mas não esqueço. Olha, ela não conhecia o poder do Evangelho, porque o Evangelho você perdoa e é curado, você esquece, se deixa para lá. Olha, Deus trata você como se nunca tivesse pecado, isso chama justificação. Quando Deus justifica você, Ele declara justo. Uma vez que você é justo, não tem mais problema, ficha limpa, amém? Tá? Então, quando você perdoa, você tem que fazer igual Jesus fala assim: olha, vocês devem amar uns aos outros como vos amei. Depois ele fala assim: perdoai uns aos outros como vos perdoei. Então, como Deus nos perdoa? Ele perdoa e esquece. Quando você perdoa alguém, perdoa de verdade, não fica lembrando, senão vai trazer o quê? Ressentimento, tá? Isso é um perigo. E também, a falta de perdão é a causa de muitos tormentos. Olha, a pessoa atormentada, sabe o que Jesus disse? Disse aqui em Mateus 18, 23, 35, ele conta uma história. História interessante, que vocês até conhecem aquela parábola, né, do credor incompassivo. Esse é o título, sem compaixão. Era um credor. Ele tinha uma dívida muito grande, né? Vamos imaginar uma dívida de milhões de dólares impagável, né? Assim, era uma dívida impagável, ele não podia pagar. Tem que vendesse tudo, tal, mas não tinha. Aí ele devia para o rei, né? Soberano lá na terra dele, e ele foi chamado para pagar as contas. Falou: bom, foi o seguinte, o rei falou para ele: já que você não pode pagar, então eu vou prender você, vende suas mulheres, vende seus filhos, como era comum no passado, né? Vende todos os seus bens, e você vai ficar preso aí e não vai poder sair, né? Aí ele implorou, mas eu não posso, minha família, meus bens, eu tenho tão pouco, eu me perdoa. E o rei perdoa aquele homem, tá? E saiu daquele homem ali, ele saindo da presença do rei e tal, ele encontrou uma pessoa que devia para ele. E ele devia pouco, vai imaginar hoje R$1.000, né? Ele foi perdoado em milhões de dólares. Aí a Bíblia diz que ele agrediu aquele moço, né? Assim, pegou pelo colarinho, né? Não sei se foi bem assim, mas foi bem agressivo. Disse: só você me deve R$1.000, tem que pagar agora. Eu não posso pagar. Então eu vou te prender, vou chamar, vou usar todos os meus direitos, te processar. E de fato mandou prender o moço, sabe? Por uma quantia tão irrisória. As pessoas que viram aquilo foram contar para o rei. Falaram: rei, aquele moço que você perdoou milhões, ele não conseguiu perdoar outro que devia só R$1.000. O rei ficou enfurecido, trouxe ele de volta, falou: a sua dívida estava perdoada, está cancelado o seu perdão de dívida. Você vai agora ser preso e você vai ficar ali até pagar o último centavo. Então aí Jesus usa uma expressão de que ele foi entregue aos verdugos. Naquele tempo eram pessoas que além de estarem presas, eles sofriam torturas, né? Por esses verdugos, eram homens torturadores. Então, fazia parte da pena deles também sofrer torturas na prisão. E acontece isso assim: e se você não perdoar, você vai também ser atormentado. Deus vai permitir verdugos, quer dizer, torturadores, que vão torturar a sua mente, a sua alma, seu coração. Gente, isso é terrível. Pode ser falar: não consigo dormir direito, eu preciso tomar remédio para isso, remédio para aquilo, né? Na área emocional. Será que não são verdugos, né? E você tem distúrbios de toda ordem, será que não são verdugos? Faz uma avaliação aí, né? Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. O Salmo 19 é interessante, que fala: Senhor, me examina o meu profundo, inclusive me purifica dos meus pecados, inclusive daqueles que me são ocultos, porque tem pecado que você nem sempre mais estão ocultos, mas Deus vai tratar disso aí, tá? Vai trazer a memória, ou vai limpar de alguma maneira, e você tem que praticar o perdão, senão você fica debaixo desse tormento. Esses verdugos são demônios. Esses verdugos são demônios que passam a atormentar a pessoa. E só podem ir embora,
Só podem ir embora quando o perdão é liberado. Então, libera perdão, meu irmão, libera perdão, aí que é muito importante, porque o perdão é bênção. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 6, 14 e 15, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Bom, quando Jesus fala a respeito do perdão, não está em questão se temos razão ou não. É uma questão de obedecer e ser abençoado. Porque assim, eu tenho razão. Eu tenho razão de estar ofendido. Eu tenho razão de estar machucado. Eu tenho motivos para não falar mais com aquela pessoa. Eu tenho motivos para agredir aquela pessoa. Eu tenho motivos para processar aquela pessoa. Bom, é porque você tem razão. Olha, é melhor você deixar essa razão de lado e ser obediente e perdoar. Troque a sua razão pelo perdão e você vai ser muito feliz. E liberar o perdão é algo tremendo, né? O nosso maior exemplo é o de Jesus. Mesmo antes de morrer, vocês sabem, ali na cruz, ele sofreu toda aquela tortura, aquele tormento, aquelas agressões terríveis, e ele ainda, antes de morrer, um pouco antes de entregar seu espírito ao Pai, ele ainda conseguiu falar uma das suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, muitas vezes você recebe a ofensa de uma pessoa muito querida. A mágoa cresce no seu coração, desta mágoa surge amargura e ressentimento. É um passo para começar a aparecer os sintomas do seu físico, quer dizer, as doenças psicossomáticas, a somatização de doenças. Tá? Mas Jesus quer que você tenha uma vida em abundância, uma vida plena, saudável em todos os sentidos. Em 2 João, versículo 2 diz: Amado, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha, saúde emocional, alma curada, prosperidade material, enfim, toda a prosperidade de Deus para a sua vida, mas só liberando perdão, tá? Glória a Deus. Mas perdão, então, não é sentimento. Fala, mas eu não estou sentindo de pedir perdão ou de perdoar. Eu não estou sentindo, não consigo. Bom, querer é com você, conseguir é com o Espírito Santo. Ele vai te dar força. Peça ajuda a ele e ele vai fortalecer você e vai lhe capacitar a perdoar. Jamais espere um sentimento para poder perdoar. Simplesmente obedeça a palavra de Deus. Se eu sentir vontade. Não, olha, sua carne não vai sentir vontade. Sentir só raiva, nervoso, ficar mais bravo, mais irritado, mais chateado. Então você tem que perdoar pela fé e em obediência à palavra de Deus. Amém? Isso é muito, muito, muito importante. Aleluia. Tá? Seja obediente. Então, quando você perdoa, você é liberado dos atormentadores. Amém? E a pessoa que o ofendeu também é liberada no reino espiritual. Por incrível que pareça, quando você não perdoa, você prende aquela pessoa. De uma maneira, ela fica presa, tá? Então, olha só o que Jesus fez em João capítulo 20, 23, depois de ressuscitado, ele apareceu aos discípulos, e Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Foi sopro que mudou a história da vida daquelas pessoas, a história da humanidade. A partir daí, o Espírito Santo fica liberado, tá? Como um sopro de vida para cada um de nós. Mas a partir desse sopro, sabe, Jesus falou: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E aquele a quem os retiverem, serão retidos. Olha, que negócio é esse aí? Jesus falou: você perdoa pecado e você retém o pecado de alguém. Quando você retém, aquela pessoa, de alguma maneira, no reino espiritual, ela não vai prosperar, porque ela está presa. Você precisa soltar essa pessoa, liberar essa pessoa. Além de você estar preso pelos atormentadores, você prende alguém, tá? Então, quando você libera perdão, você está dando um alvará de soltura para você e para o outro também, porque de alguma maneira a sua falta de perdão está prejudicando aquela pessoa, porque se ela não veio te pedir perdão, ela também está presa. Mas quando você libera perdão para ela, você cria um canal de bênçãos para que ela possa também ser abençoada e liberar perdão para você, ou pedir perdão. E se ela não pedir perdão, de qualquer maneira, da sua parte não haverá mais prisão, da sua parte não haverá mais argumento para Satanás prender aquela pessoa, porque você a libera no reino espiritual. Amém? Não funciona esse princípio.
falou, eu nunca ouvi falar disso. Bom, então se é bom você ouvir falar, porque isso é um princípio básico. Está em João capítulo 20, versículo 23, Jesus falou, se você perdoar os pecados de alguém, serão perdoados. Se você retiver, serão retidos. Você não pode reter essa pessoa no mundo espiritual. Vou contar uma experiência para vocês aqui, da minha vida. Eu passei por várias experiências dessas de liberar perdão, assim, de uma maneira unilateral, independente da outra pessoa. Pessoa que me devia uma vez, e eu tinha uns cheques na gaveta, Deus mandou rasgar os cheques, eu rasguei os cheques. Não fiz toda vez, não, porque eu estava no comércio, eu tinha que receber o cheque. Mas uma vez ele falou, perdoa esse cara aí, perdoa. Eu rasguei o cheque deles, até porque ele tinha sido muito desleal comigo, porque ele fez um negócio, usou meu nome, e depois deixou um cheque como garantia, mas ele foi lá e eu tive que pagar a conta dele. Foi muito desagradável, só aquela mágoa, aquela frustração. E um dia Deus tratou isso comigo, falou, seu coração está amarrado, seu coração está preso, o cara tinha cheques na gaveta, rasga e joga fora. Doeu muito arrancar esse choque, mas aquele cheque foi doloroso. Nossa, rasgar 4, 5 papéis nunca foi tão difícil na minha vida, mas eu fiz e senti uma paz gostosa. Sabe o que eu fiz? Aqueles valores vieram de uma maneira duplicada, triplicada, não faltou nada. Eu tinha contas a pagar, dependia daquele valor, mas Deus supriu. Eu nunca mais precisei, quase do que aquela pessoa, e se eu encontrar em qualquer lugar, eu posso dar um abraço nela, sem ressentimento nenhum, sem olhar para ele e falar, eu sou safado, sem vergonha. Não, eu vou falar isso não sinto isso por ele. Tá? E outros casos, eu podia contar vários casos assim, Deus foi tratando. E casos que eu também machuquei pessoas, tive que pedir perdão, não foi fácil não. Mas eu fui muito ofendido. Eu vou contar um caso aqui de uma pessoa que me caluniou há muitos anos atrás na igreja. Eu não era pastor, nem presbítero, e recém-casado, e minha esposa, e a gente passou uma decepção muito grande com o líder da igreja que nos infamou, dizendo coisas para a igreja que só a nosso respeito. Aí a igreja, os irmãos ficaram revoltados com a gente, muitos irmãos, e achando que outra pessoa estava fazendo, a gente estava errado, e na verdade era uma história que inventou lá um negócio. Eu fiquei tão magoado, muito magoado, que não queria mais naquela igreja, né? Que é a igreja que eu dirijo até hoje. Mas olha só, fiquei bravo. Mesmo, fiquei assim, eu não ponho mais o pé nesse lugar aqui, esse bando de hipócritas, esses irmãos que me conhecem desde criança, confiaram no outro, não em mim, e eu tinha tanta razão para não ir mais naquela igreja, e que eu não fui mesmo, fiquei uns 3 meses. E não tá. Aí os irmãos me encontravam na rua, às vezes, que saudade, nada, irmão, para de roubar, vocês são todos hipócritas. Eu tava amargo, né? E foi uma época difícil, até porque na igreja eu havia tido uma debandada de gente lá, aconteceu uma crise, e todos os músicos foram embora, só ficou eu. Eu, na época, tocava o teclado. Aí, nesse tempo que eu não fui mais, não tinha mais nenhum músico. Que saudade, quando é você tocando aquele teclado. Eu falei, irmão, você quer um tecladista? Você não gosta de mim? Você arruma um tecladista para a igreja? Deixa para lá. Eu até, coitado dos irmãos, que não tinha nada a ver, ouvia toda a minha amargura. Isso foi passando o tempo, e eu estava em casa uma madrugada, que eu acordei, não tinha dormido, estava orando, né? Tem esse negócio de orar de madrugada de vez em quando, e aí veio esse texto de João 20, 23. Meus irmãos, que coisa. Esse texto aí, tinha hora que dá vontade de arrancar da Bíblia, né? Sabe, ele falou assim, mas por que tem isso na Bíblia? Veio complicar a minha vida, porque fala que eu tenho que perdoar quem me ofendeu, e se eu não perdoar, ele fica retido. Então, aí Deus falava assim, na expressão do meu coração, através desse texto, perdoa o fulano e libera o fulano. Ele está retido. Libera o fulano, ele está retido. Libera. E naquele momento, assim, doeu bastante, mas eu fiz aquela oração, aí foi questão de fé e obediência. Senhor, perdoa o fulano pelas calúnias, perdoa os irmãos que não me compreenderam, perdoa a minha igreja, perdoa todo mundo. E aí eu orei, e tudo que veio na minha cabeça, fui lembrando, minha memória ferida, e liberei perdão, fui sentindo depois aquela paz gostosa, perdoei de verdade. Esse irmão tinha mudado para o interior, para outra cidade, muito longe daqui. Olha o que Deus fez. Deus preparou para que eu encontrasse. Logo em seguida ele veio aqui na nossa cidade, e por coincidência, passando eu e minha esposa, assim, vi ele, que ele estava nas proximidades, conversando com outra pessoa da igreja que ele conhecia, né? E eu voltei com o carro, falei para o pessoal, o fulano está ali, vamos dar um abraço nele. E fomos lá abraçá-lo, e então ele ficou meio assustado quando me viu, porque ele achou que eu ia, né, falar alguma coisa, como dizer, a expressão popular, soltar os cachorros, eu ia dizer alguma coisa ofensiva. Não, eu falei, mas irmão, que saudade, que bom te ver. Olha, eu orei por você a semana passada,
você vê na minha mente assim, eu fiquei orando por você, para Deus te abençoar, para Deus te guardar, para Deus te prosperar. Que bom te ver aqui, Deus te abençoe, né? Eu já indo embora, ele falou, puxa, foi bom você falar comigo isso. Sabe o que aconteceu comigo a semana passada? Eu estava trabalhando, né, lá na empresa que ele estava ali atualmente, e houve lá um acidente de trabalho. E uma coisa aconteceu, estourou alguma coisa lá, e ele ia morrer. Sabe, gente? Ele falou assim, e não entende, foi um livramento extraordinário, ele não morreu. E eu fiquei pensando, não falei nada, né? Fiquei pensando comigo, é porque ele não morreu porque ele foi liberado no reino espiritual, porque eu não retive os pecados dele, pelo contrário, eu liberei. Havia uma sentença de morte contra ele, e ele foi liberado. Olha só, irmãos, que interessante. Eu nunca mais falei com ele sobre isso, encontrei com ele várias vezes já, não tocou mais no assunto, eu também nunca quis falar. Mas marcou a minha vida, porque realmente Jesus disse, se você perdoar os pecados, estão perdoados. Se você retiver, estarão retidos. O que é reter o pecado de alguém? É você prender essa pessoa no reino espiritual. O problema que a cela que ele fica é a mesma cela que você está no reino espiritual. Não é fácil não estar com seu inimigo na mesma cela, é melhor ser amigo logo e abrir a porta da cela e saírem os dois para ter uma vida plena na presença de Deus. Amém? Então, você está entendendo? O Vida Plena continua no próximo vídeo, né? Temos aí a parte 7, não percam, vai ser maravilhoso. Deus tem uma bênção para você, por isso nós queremos dizer aqui um pronunciamento de bênçãos para você. Libera o perdão, faz uma listinha das pessoas, das situações, das memórias desagradáveis e começa a liberar, vai liberando um por um, faz uma listinha, porque você fala, já deixa para lá. Não deixa para lá. Se você lembra, te faz sofrer. Se você lembra de algo do passado que te machuca, é porque ainda tem que ser tratado, tá? Porque a hora que tiver tratado, não machuca mais. Tá entendendo? A hora que estiver tratado, não machuca mais. Você já divorciou, já está com outro marido, com outra mulher, outro já morreu, outro já morreu, e você ainda está sofrendo. Pera aí um pouquinho, libera, meu irmão, libera aí seu coração, em nome de Jesus, tá? Um pronunciamento de bênção para sua vida, que o Senhor, então, te dê graça, sabedoria, coração perdoador, coração amável, que você possa amar até os seus inimigos, até os que te ofenderam, libera o perdão, seja abençoado plenamente com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isto é vida plena, isto é vida abundante, em nome de Jesus. Amém e amém.